A corrupção no judiciário é uma grave ameaça aos princípios da justiça e do Estado de Direito. No entanto, há casos em que o sistema efetivamente descobre e aborda essa má conduta. Neste vídeo, analisamos os relatos emocionantes de juízes corruptos que foram pegos, processados e, por fim, presos. Por meio desses casos, exploramos a importância fundamental de manter a integridade no judiciário e os esforços incansáveis feitos para manter a confiança do público no sistema judiciário. Operação Greylord. Na década de 80, a operação foi realizada no Condado, Illinois, com o objetivo de expor a corrupção no judiciário do condado. Uma coalizão de agências de aplicação da lei, incluindo o FBI, o Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos, a Divisão de Assuntos Internos do Departamento de Polícia de Chicago e a Polícia Estadual de Illinois, colaborou nessa investigação inovadora. Durante 3 anos e 8 meses, agentes e funcionários disfarçados trabalharam incansavelmente para reunir provas contra funcionários públicos corruptos. A operação envolveu procuradores estaduais, assistentes, policiais locais e agentes do FBI que se infiltraram na rede de corrupção. Até mesmo o juiz cooperou com as autoridades, revelando a extensão das atividades ilícitas de seus colegas. Indivíduos importantes, como os agentes disfarçados do FBI e os advogados, desempenharam papéis vitais na exposição da verdade. Um promotor do condado denunciou o suborno e a corrupção desenfreados, fazendo-se passar por um promotor corrupto e um advogado de defesa que pagava suborno. O rastreamento meticuloso dos fluxos de dinheiro foi crucial para desvendar a intrincada teia de corrupção, com 6 agentes, fundamentais nesse aspecto da investigação. Durante 10 anos, os promotores supervisionados por 4 procuradores dos Estados Unidos buscaram a justiça de forma implacável, resultando em várias condenações. O primeiro dispositivo de escuta colocado na sala de um juiz nos Estados Unidos marcou um ponto de virada significativo, levando à condenação do juiz. No entanto, a saga da operação não foi isenta de tragédias. 3 indivíduos envolvidos na investigação tragicamente tiraram suas próprias vidas. Um deles foi o juiz, que aceitou subornos para resolver casos. Um dos juízes condenados recebeu uma sentença de 18 anos por aceitar subornos substanciais. O procurador assistente dos Estados Unidos, que mais tarde se tornou um renomado romancista, liderou a acusação. A operação desencadeou uma mudança sísmica no sistema judicial do condado. A Comissão Especial sobre a Administração da Justiça no Condado, liderada pelo advogado, propôs 165 recomendações para reformas abrangentes e uma limpeza muito necessária dos tribunais. O legado da operação continuou com as investigações subsequentes que visavam a corrupção no condado de Cook. A operação serve como um lembrete de que nenhum indivíduo ou instituição está acima do escrutínio. A coragem e a dedicação demonstradas pelas pessoas envolvidas na investigação refletem o espírito indomável da justiça. É um testemunho do compromisso inabalável de defender a integridade do sistema jurídico, inspirando ex-promotores a seguir carreiras de sucesso e contribuir para o cenário jurídico. Escândalo Kids for Cash. O filho da senhora do vídeo se matou depois que um juiz o mandou para um centro de detenção juvenil por um delito menor relacionado a drogas. O jovem foi uma das muitas vítimas do escândalo. O escândalo Crianças por Dinheiro abalou o Tribunal de Justiça do Condado da Pensilvânia. Essa história emocionante de corrupção e ganância gira em torno de 2 juízes que aceitaram propinas em troca da aplicação de sentenças severas a jovens. Suas ações foram motivadas pelo desejo de aumentar a ocupação dos centros de detenção com fins lucrativos. Esse escândalo expôs o lado sombrio do sistema judiciário, deixando um impacto duradouro na vida de inúmeras crianças e suas famílias. O escândalo veio à tona quando várias reclamações contra o juiz foram registradas no Conselho de Conduta Judicial da Pensilvânia. No entanto, o conselho não investigou as reclamações, permitindo que a corrupção persistisse. Foi o FBI que recebeu uma denúncia sobre o envolvimento, o que levou a uma investigação mais ampla sobre práticas impróprias de condenação no condado. Com sede na Filadélfia, desempenhou um papel crucial na revelação da extensão da injustiça. Os advogados do centro descobriram que centenas de casos haviam sido julgados sem a devida representação legal dos réus. Essa revelação levou a uma petição à Suprema Corte da Pensilvânia, buscando justiça para os direitos civis violados dos jovens afetados. Um grande júri federal apresentou uma acusação de 48 itens contra eles, acusando-os de extorsão, fraude, lavagem de dinheiro, extorsão, suborno e violações de impostos federais. Inicialmente, os 2 juízes concordaram com acordos de confissão, mas o juiz rejeitou os acordos devido à negação contínua de seus crimes. O julgamento subsequente expôs a extensão de sua corrupção.
Ele foi considerado culpado em 12 das 39 acusações, incluindo extorsão e evasão fiscal. O júri concluiu que ele havia usado crianças como peões para enriquecer. As condenações pintaram um quadro perturbador de um sistema judiciário manipulado para ganho pessoal. Após o julgamento, foi condenado a 28 anos de prisão federal, enquanto ele recebeu uma sentença de 17 anos por conspiração de extorsão. O escândalo teve consequências de longo alcance, levando à anulação de centenas de julgamentos juvenis no condado pela Suprema Corte da Pensilvânia. Os jovens afetados tiveram seus registros eliminados, oferecendo alguma medida de alívio e uma chance de reconstruir suas vidas. Além das acusações criminais, entrou com uma ação coletiva em nome das vítimas. O processo buscava indenização, de acordo com a Lei de Organizações Corruptas e RICO, contra os juízes, seus cônjuges, parceiros comerciais e outros envolvidos no esquema de corrupção. O escândalo também levou a legislatura do estado da Pensilvânia a estabelecer uma comissão para investigar problemas no sistema de justiça juvenil do condado. O escândalo Crianças por Dinheiro continua sendo um capítulo sombrio na história do Tribunal de Justiça do condado. A traição da confiança dos juízes causou danos imensuráveis a inúmeras crianças e suas famílias. O caso serve como um lembrete da importância de defender a justiça e os direitos dos membros mais vulneráveis da sociedade. Embora tenham sido tomadas medidas para corrigir os danos causados, as cicatrizes deixadas por esse escândalo perdurarão por muitos anos, exigindo vigilância contínua para evitar tais abusos de poder no futuro. Quando a tumultuada carreira do juiz chegou ao fim em 2009, ele buscou consolo em seus benefícios de pensão. No mesmo dia, sua renúncia foi efetivada e ele apresentou ansiosamente um pedido de retirada de um montante fixo substancial de mais de $200 mil, acompanhado de um pagamento mensal de pensão de mais de $5 mil. Mal sabia ele que suas esperanças logo seriam frustradas. A situação mudou quando uma liminar federal, acionada pelo Ministério Público dos Estados Unidos, congelou os benefícios de pensão. O objetivo? Restituição para as vítimas que sofreram com suas práticas corruptas. Foi um golpe impressionante nos planos do juiz desonrado. Para sua maior consternação, o sistema de aposentadoria dos funcionários do Estado negou-lhe os benefícios de pensão a que tinha direito. Anteriormente, ele havia sido considerado elegível até sua sentença. No entanto, em uma reviravolta, o SER citou as confissões de culpa dele por fraude e conspiração como motivos para a negação. Para justificar sua decisão, eles invocaram a Lei de Confisco de Pensão, que autorizava a negação de benefícios a indivíduos condenados por crimes específicos relacionados ao seu emprego público. O SERS se recusou a reembolsar ele a quantia substancial de mais de $200 mil que ele havia contribuído para o sistema de aposentadoria. A recusa foi motivada por uma reivindicação feita pelo Departamento de Bem-Estar Público do Estado, alegando que eles eram responsáveis por um valor impressionante de $4 milhões em pagamentos excessivos a 2 centros de detenção juvenil. Em uma história de destinos contrastantes, os caminhos de 2 ex-juízes tomaram rumos dramáticos. Ciavarella, agora com 73 anos, ainda está na prisão enfrentando sua sentença de 28 anos. Sua data prevista de libertação é junho de 2034. Enquanto isso, Conahan recebeu uma reviravolta surpreendente do destino. Apesar de ter sido condenado a mais de 17 anos de prisão, ele foi inesperadamente beneficiado com o confinamento domiciliar em 2020, com 6 anos ainda pendentes sobre sua cabeça. A influência da pandemia da Covid se mostrou poderosa até mesmo no âmbito da justiça. Joan Ollie Melvin. Então você tem um caso de um juiz corrupto e, em seguida, adiciona 1 ou 2 irmãs influentes à mistura. O que isso lhe traz? Nada de bom. Nascida em uma dinastia jurídica, parecia destinada à grandeza. Como ex-juíza da Suprema Corte da Pensilvânia, detinha imenso poder e influência, encarregada de defender a lei. No entanto, sua história tomou um rumo sombrio, levando-a a uma queda dramática. Melvin obteve o título de bacharel em economia pela conceituada Universidade de Notre Dame, seguido de um doutorado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade. Munida de uma educação impressionante, ela embarcou em uma carreira que acabaria por manchar seu nome. Subindo na hierarquia do sistema jurídico, ele ocupou vários cargos de prestígio ao longo dos anos. De juíza do Tribunal Superior da Pensilvânia a presidente de casos no Tribunal de Fundamentos Comuns do Condado, ela tinha um currículo ilustre. No entanto, sua ascensão ao ápice do sistema judiciário logo seria interrompida. Os primeiros rumores de corrupção em torno dele surgiram em 2012, quando um grande júri a indiciou por utilizar sua equipe durante suas campanhas para a Suprema Corte Estadual. Revelações surpreendentes também a acusaram de explorar a equipe de campanha de sua irmã, a senadora estadual, para ganho pessoal.
Inicialmente, acusada de 9 crimes, a batalha legal que se seguiu seria árdua e consequente. Sua irmã também foi acusada de ter conspirado com elas para usar os recursos do escritório legislativo dela para fins políticos. Ele manteve veementemente sua inocência, recusando-se a renunciar ao seu estimado cargo e alegando que as acusações contra ela tinham motivação política. No entanto, o peso das provas contra ela era insuperável. Após um julgamento de alto nível, o júri deu seu veredito culpada. O veredicto abalou a comunidade jurídica, pois foi apenas a segunda vez na história da Suprema Corte da Pensilvânia que um juiz em exercício enfrentou acusações criminais. A figura outrora reverenciada que personificava os princípios da justiça foi exposta como um participante corrupto em atividades fraudulentas. A fé do público no sistema foi abalada. O dia da sentença, pintando um quadro de retribuição em busca de justiça. O juiz, do Tribunal de Pleitos Comuns do Condado, ordenou que ele fosse colocado em 3 anos de prisão domiciliar, seguidos de 2 anos de liberdade condicional. Em uma ação que demonstrou a magnitude de suas transgressões, ela foi obrigada a enviar um pedido de desculpas escrito à mão, acompanhado de uma fotografia de si mesma algemada, a todos os juízes do Estado. Um ato humilhante de contrição e um lembrete claro das consequências de suas ações. Enquanto a equipe jurídica dele lançava recursos e desafios, tentando anular sua condenação, a mancha em seu legado permaneceu indelével. Ela tentou se esquivar das consequências, argumentando que seu direito de não se auto-incriminar havia sido violado. Mas seus apelos não surtiram efeito. Os tribunais mantiveram seu veredicto de culpada, afirmando que a justiça havia sido feita. Quanto às suas irmãs, foi condenada a 10 anos de prisão por roubo de serviços e conflito de interesses. Foi condenada a 1 ano de liberdade condicional e confinamento em casa. Thomas J. Spargo. No âmbito da justiça, onde a verdade e a integridade devem prevalecer, alguns indivíduos sucumbem ao fascínio da corrupção, manchando para sempre suas reputações outrora estimadas. Uma dessas figuras, um ex-juiz americano e advogado, expulso do estado de Nova York. Sua jornada de jurista respeitado a criminoso condenado serve como um conto de advertência, revelando o lado sombrio do sistema jurídico. Um proeminente advogado republicano e experiente em direito eleitoral, surgiu como uma figura notável durante a polêmica eleição presidencial de 2000. Apoiando firmemente, ele deixou sua marca ao defender fervorosamente o candidato republicano na Flórida. No entanto, esse envolvimento político acabaria voltando para assombrá-lo. Ele conseguiu um cargo como juiz da cidade de Nova York. Sua ascensão continuou quando ele foi eleito para a Suprema Corte de Nova York, no 3º Distrito Judicial, em 2001. Embora seu gabinete fosse em Albany, ele presidiu casos no condado de Ulster, solidificando sua presença no cenário jurídico do estado. No entanto, os erros éticos dele logo o alcançaram. A Comissão de Conduta Judicial do estado de Nova York descobriu suas atividades políticas impróprias durante sua campanha para juiz da cidade de Bernie. Reconhecendo a gravidade da situação, a comissão determinou que ele deveria ser afastado do cargo. Em vez de contestar a decisão, ele aceitou a decisão e, posteriormente, foi impedido de ocupar um cargo judicial novamente em Nova York. Infelizmente, a queda dele não terminou aí. Ele enfrentou acusações federais de corrupção, acusado de solicitar suborno de advogados com casos perante ele. Desesperado por fundos para cobrir despesas legais decorrentes de suas acusações anteriores de má conduta, ele recorreu à exploração de sua posição de poder. Um júri federal considerou ele culpado de tentativa de extorsão e solicitação de suborno. O tribunal o condenou a 27 meses de prisão, marcando o capítulo final de sua ignóbil carreira. É importante observar que o caminho dele para a corrupção não foi um desvio abrupto. Seu envolvimento no infame durante a recontagem de votos na Flórida lançou dúvidas sobre seu compromisso com a imparcialidade. Além disso, enquanto presidia os casos no tribunal da cidade, ele não revelou sua ligação anterior com o gabinete do promotor público do condado de Albany, comprometendo a integridade de seus julgamentos. A história dele serve como um lembrete sombrio da fragilidade da justiça. Outrora, uma figura respeitada na comunidade jurídica, ele sucumbiu às tentações da ganância e do poder, manchando para sempre seu legado. À medida que a sociedade lida com as consequências das práticas corruptas, é imperativo permanecer vigilante e exigir responsabilidade daqueles a quem foi confiada a defesa da lei. Embora as ações dele tenham deixado uma mancha no judiciário, sua queda é um testemunho da resiliência do sistema judiciário. Com a exposição e o julgamento de seus crimes, a sociedade reafirma seu compromisso com a integridade, garantindo que mesmo aqueles que ocupam cargos de autoridade não estejam acima da lei. William Allen Wigginton
Nosso próximo juiz teve uma farra de gastos, usando seu cartão de crédito do condado para comprar produtos da Apple e reservar quartos de hotel para férias em família, como uma viagem à Disney World e um cruzeiro. Ele também roubou $200 que deveriam ser usados para comprar um terno para um estudante. Quem é esse cara? O ex-juiz-chefe de magistratura do condado enfrentou as consequências de suas ações fraudulentas quando a divisão de acusação do procurador-geral concluiu o caso contra ele. O veredicto foi claro culpado de 44 crimes e 5 contravenções, incluindo extorsão, falsificação, roubo, uso não autorizado de um cartão de transação financeira e violação do juramento de posse. Os crimes cometidos representaram uma traição chocante à confiança do público. Como resultado, ele foi condenado a 15 anos de prisão, com 5 anos a serem cumpridos em custódia e o tempo restante em liberdade condicional. A revelação dos atos ilícitos começou quando uma organização local sem fins lucrativos notou irregularidades em sua conta bancária. Após investigação, descobriu-se que ele havia usado a conta da organização sem fins lucrativos para pagar a fatura de seu cartão de crédito pessoal. Essa descoberta desvendou uma rede de atividades fraudulentas. Foi revelado que ele estava usando seu cartão de crédito emitido pelo condado para fazer compras pessoais na Amazon, no valor de milhares de dólares. Além disso, ele estava cobrando 2 vezes do condado por reembolsos de viagens. Mas talvez um dos atos mais desprezíveis tenha sido o roubo de $200 destinados à compra de um terno para uma criança que não tinha condições de comprar para um julgamento simulado. O procurador-geral expressou sua satisfação com o resultado do caso e elogiou os esforços de colaboração da divisão de acusação do gabinete do xerife do condado em expor a extensão do engano dele. Ele enfatizou que o roubo de fundos do contribuinte não ficaria impune e que seu gabinete continuava comprometido com a erradicação da corrupção pública no estado. Uma análise mais detalhada do caso revela a série de incidentes que acabaram por levar à queda dele. Um dos incidentes envolveu sua função como tesoureiro de uma loja maçônica. Quando foram descobertas discrepâncias na conta bancária da loja, inicialmente alegou que a conta havia sido hackeada. No entanto, mais tarde foi revelado que ele havia usado os fundos da loja para pagar a fatura de seu cartão de crédito pessoal. Ele chegou ao ponto de falsificar cheques para encobrir suas ações, mas suas mentiras acabaram sendo expostas pela intimação do banco. Além disso, as evidências mostraram que ele havia usado seu cartão de crédito emitido pelo condado para despesas pessoais, incluindo estadias em hotéis, férias com a família na Disney World, cruzeiros e compras de aparelhos eletrônicos, produtos para a pele e até brinquedos para crianças. Essas despesas impróprias evidenciaram seu total desrespeito à confiança do público e o uso indevido de fundos do contribuinte. À medida que as notícias sobre os crimes dele se espalharam, o gabinete do procurador-geral enfatizou a gravidade de seu comportamento enganoso e a importância de responsabilizá-lo. O acordo firmado em fevereiro garantiu que ele nunca mais ocuparia um cargo judicial, solidificando ainda mais as consequências de suas ações. O caso do juiz serve como um forte lembrete de que aqueles que traem a confiança do público enfrentarão todo o peso da lei. O trabalho diligente dos agentes da lei e o compromisso do gabinete do procurador-geral em defender a justiça trouxeram a verdade à tona, garantindo que o comportamento enganoso dele não ficasse impune. A sentença imposta serve como uma mensagem clara de que a corrupção pública será erradicada e a justiça prevalecerá no estado da Geórgia. Michael Maggio. Em um caso fascinante que expôs a corrupção no sistema judiciário, o ex-juiz de circuito do Arkansas, ele recebeu a sentença máxima de 10 anos por aceitar contribuições de campanha em troca da redução de um prêmio do júri. A história escandalosa se desenrolou em um tribunal cheio de tensão e indignação. A queda dele começou quando ele fez comentários inadequados sobre uma adoção envolvendo a atriz de Hollywood em um fórum online. Posteriormente, ele foi removido permanentemente do banco. No entanto, essa foi apenas a ponta do iceberg. Depois de se declarar culpado de uma acusação federal de suborno, ele admitiu ter aceitado a impressionante quantia de $50 mil em doações poucos dias antes de reduzir o prêmio do júri de 5 milhões para apenas 1 milhão em um processo por negligência. A magnitude de suas transgressões deixou a sala do tribunal atônita. O juiz distrital dos Estados Unidos, que presidiu o caso, não mediu palavras em sua condenação contundente das ações dele. Ele corajosamente proclamou: o que é pior, um traficante de drogas falando ao telefone sobre um negócio de drogas ou um juiz corrupto? A resposta do juiz foi inequívoca. Um juiz corrupto representava uma ameaça muito maior à sociedade.
Os promotores buscaram fervorosamente a sentença de 10 anos de prisão, afirmando que ele não havia assumido a responsabilidade por suas ações e havia tentado obstruir a investigação. No entanto, a equipe de defesa dele pediu liberdade condicional, enfatizando a destruição pessoal e profissional que ele havia sofrido. Eles também citaram seus problemas de saúde, esperando obter clemência. A atmosfera da sala de audiências estava carregada de tensão quando o juiz anunciou sua decisão. Ele desconsiderou as diretrizes de sentença sugeridas e expressou sua convicção de que apenas 51 a 63 meses eram insuficientes. Isso simplesmente não é suficiente, declarou ele, firmemente convencido da gravidade dos crimes dele. As implicações das ações dele foram de longo alcance, pois não apenas mancharam o sistema judicial, mas também afetaram a família envolvida no processo original. Embora a sentença dele tenha proporcionado alguma medida de justiça para a família, ela ficou aquém de suas expectativas. Ao sair do tribunal cercado por sua família, ignorou a enxurrada de perguntas feitas pelos repórteres. Seu advogado, James Hensley, mencionou a possibilidade de uma apelação, dando a entender que uma longa batalha legal estaria por vir. Depois de cumprir menos da metade de sua sentença de 10 anos, ele foi libertado da prisão federal. Embora a resolução desse caso possa trazer um desfecho para algumas pessoas, ainda restam dúvidas sobre aqueles que supostamente orquestraram o pagamento do suborno. O Estatuto de Limitações lança dúvidas sobre a possibilidade de acusá-los, deixando a história com pontas soltas não resolvidas. Essa história emocionante de corrupção e justiça serve como um lembrete de que as ações das pessoas encarregadas de defender a lei podem ter consequências de longo alcance. O caso continua a cativar a nação, lançando luz sobre a fragilidade do sistema judiciário e a importância de manter sua integridade. Thomas J. Maloney. Nosso próximo foi um dos juízes capturados, graças ao trabalho realizado na operação. Era uma vez, no condado Illinois, um juiz. Entretanto, o legado desse juiz estava longe de ser honroso. De fato, ele se qualifica facilmente como um dos piores juízes da história, conforme descrito pela revista eletrônica. Antes de entrar para a bancada, ele foi boxeador e advogado com conexões com o submundo. Ele chegou a dividir um escritório com um influente. Um incidente particularmente obscuro envolveu ele facilitando um pagamento a um juiz que posteriormente absolveu um suspeito de assassinato. Ele foi nomeado juiz pela Suprema Corte de Illinois e não demorou muito para que ganhasse reputação entre os advogados e os círculos criminais como um juiz que podia ser comprado. As negociações e os subornos eram organizados por meio de intermediários. O oficial de justiça dele, quando o FBI começou a investigar, a função foi assumida por um colega advogado e amigo. Apesar de seus negócios corruptos, ele projetava uma imagem pública de dureza. Ele era conhecido por impor sentenças severas e repreender membros de gangues em seu tribunal. É interessante notar que ele se sentava embaixo de um retrato do juiz, talvez tentando mascarar sua verdadeira natureza. Entretanto, as verdadeiras cores dele foram reveladas quando o FBI lançou a operação. O objetivo da operação era descobrir a corrupção no judiciário do condado, e ele era um de seus principais alvos. A investigação levou à sua eventual acusação, o que chocou a população do condado. Durante o julgamento, ele tentou se defender alegando que seus associados eram os responsáveis por um esquema conhecido como rainmaking, em que os subornos nunca chegavam até ele. No entanto, seus registros financeiros contavam uma história diferente. Eles revelaram que ele havia comprado várias ordens de pagamento com dinheiro de fontes desconhecidas em um esforço para ocultar seus gastos extravagantes. Um júri considerou ele culpado de todas as acusações. Ele foi condenado por aceitar subornos, inclusive por manipular casos de assassinato. Isso o tornou o primeiro e único juiz do condado a ser condenado por manipular casos de assassinato em troca de dinheiro. O reinado de corrupção dele finalmente havia chegado ao fim. Sua condenação teve um impacto significativo no sistema judiciário. Vários casos envolvendo membros da famosa gangue foram reabertos. Foi um capítulo sombrio na história do condado, onde a justiça foi pervertida para ganho pessoal. No final, o nome dele será para sempre associado à corrupção e à traição. Ele serve como um forte lembrete de que mesmo aqueles a quem foi confiada a defesa da justiça podem sucumbir à ganância e à desonestidade. A história de sua queda é um conto de advertência, lembrando-nos da importância da integridade e da necessidade constante de lutar contra a corrupção na busca da verdadeira justiça. Akhil Mokhtar. Nosso juiz final é o único juiz em nossa lista a enfrentar uma sentença de prisão perpétua por seus crimes. A Indonésia fez uma declaração ousada contra a corrupção ao aplicar a pena mais severa já aplicada por corrupção.
Ele, o ex-chefe do Tribunal Constitucional da Indonésia, foi condenado à prisão perpétua após uma audiência longa e intensa que se estendeu até tarde da noite. O juiz foi considerado culpado de aceitar subornos no valor total de mais de 5 milhões para manipular decisões judiciais. O caso abalou a nação, já que a Indonésia é frequentemente considerada um dos países mais corruptos do mundo. A poderosa Comissão de Erradicação da Corrupção prendeu ele no final de 2013, acusando-o de aceitar subornos e se envolver em lavagem de dinheiro durante uma disputa eleitoral local. O veredicto foi dado após um exame minucioso das provas e testemunhos. O porta-voz declarou que a sentença de prisão perpétua dele não tinha precedentes na Indonésia. A gravidade da punição causou um choque em todo o país, enfatizando a determinação do governo em combater a corrupção nos níveis mais altos. O Tribunal Constitucional conquistou uma reputação de independência e transparência na resolução de disputas relacionadas a eleições locais e nacionais. No entanto, o escândalo foi um duro golpe em sua credibilidade. Em resposta, o tribunal decidiu que não lidaria mais com disputas eleitorais locais, aguardando a formulação de uma nova legislação pelo governo. O juiz-presidente proferiu uma condenação contundente dele durante o julgamento. Ele observou que o réu ocupou uma posição de grande autoridade em uma instituição estatal que deveria ser um bastião da justiça. No entanto, as ações dele causaram o colapso da autoridade do Tribunal Constitucional, manchando sua integridade e corroendo a confiança do público. A condenação dele foi um marco significativo para a Comissão de Erradicação da Corrupção, que vinha obtendo sucesso. No início daquele ano, o ministro de Assuntos Religiosos tornou-se o segundo funcionário do gabinete a renunciar após alegações de desvio de fundos estatais alocados para a peregrinação a Meca. A busca incessante da KPK por casos de corrupção demonstrou seu compromisso com a defesa da justiça e da responsabilidade. Enquanto a Indonésia se preparava para sua terceira eleição presidencial direta, a questão da corrupção ganhou destaque. O presidente, que estava em seu último mandato, havia feito campanha com uma plataforma anticorrupção quando assumiu o cargo pela primeira vez. A pesquisa da Transparência Internacional revelou que a Indonésia ficou em lugar entre 177 países em termos de corrupção, com o parlamento, a polícia e o judiciário sendo vistos como as instituições públicas menos confiáveis. A queda dele marcou um momento crítico na batalha da Indonésia contra a corrupção. Com o país lutando por maior transparência e integridade, a condenação enviou uma forte mensagem de que mesmo aqueles em posições poderosas enfrentariam as consequências de suas ações. A esperança era que esse caso histórico servisse como um catalisador para a mudança, inspirando um compromisso renovado para erradicar a corrupção e restaurar a fé pública nas instituições do país. O destino desses juízes corruptos ajuda a restaurar a confiança no sistema judiciário. Para mais vídeos como esses, clique nos links que aparecem na tela.